Muito bem, nós estamos aqui para gravar mais esse programa, onde nós vamos introduzir a carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, na ordem canônica, fica como 13º livro do Novo Testamento. O Novo Testamento é algo maravilhoso. Ele começa com os 4 evangelhos, depois nós temos um livro histórico, eclesiológico, que é o livro de Atos, que nos fala da formação da igreja, é a continuação da obra de Jesus, e depois nós temos epístolas. O Novo Testamento tem 27 livros, sendo que 21 são epístolas, epístolas paulinas, que Paulo escreveu às igrejas. Paulo também escreveu a pessoas como Timóteo, Tito e Filemão, e essas cartas escritas a essas pessoas, Timóteo e Tito, são consideradas epístolas pastorais. Filemão é uma epístola pessoal de Paulo, e nós também temos as epístolas gerais. Então, esses livros todos formam o Novo Testamento. E temos o livro de Apocalipse, um livro que também é epístola, principalmente nos 2 primeiros capítulos, os 3 primeiros capítulos, Capítulo 2 e 3 é uma epístola que Jesus mandou escrever às 7 igrejas da Ásia. Muito bem, 1 Tessalonicenses é a carta de Paulo, que muitos eruditos da Bíblia sugerem que talvez foi a primeira. Existe uma discussão sobre qual carta de Paulo foi a primeira, se foi 1 Tessalonicenses, escrita em cerca do ano 51, ou se foi a carta aos Gálatas. Há 2 datas para a possível carta aos Gálatas. Uma, essa foi escrita aos Gálatas do Sul. Então, Paulo escreveu no ano 48, aí torna Gálatas o primeiro livro, ou primeira carta de Paulo escrita. Se a carta aos Gálatas foi escrita aos Gálatas do Norte, então tornaria a carta de Gálatas, escrita lá pelo ano 55, um pouco antes de Romanos, e Tessalonicenses se tornaria a primeira carta de Paulo. Das cartas do apóstolo Paulo, nós não temos todas elas. É possível que algumas se perderam. Por exemplo, em 1 Coríntios 5:9, Paulo menciona que já tinha escrito uma carta antes a Coríntios. Também, quando ele escreve a segunda carta, ele menciona uma outra carta severa que ele tinha escrito aos Coríntios. Então, possivelmente, essas correspondências de Paulo com a igreja de Corinto se perdeu. Também nós temos em Colossenses 4,16, quando Paulo termina essa carta, ele diz o seguinte: fazei com que essa epístola que foi lida entre vós, seja também lida na igreja de Laodiceia. Laodiceia era próxima a Colossos, e Herápolis também. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Mas nós não temos uma epístola no Novo Testamento chamada aos Laodicenses. Então, alguns dizem que talvez a epístola que veio de Laodiceia era a epístola aos Efésios, que ela era uma epístola circular e ela deveria ser lida em Colossos. Porém, eu trouxe aqui e gostaria de compartilhar com você. Essa aqui é a Vulgata Latina, não é a mesma que Jerônimo escreveu, Essa daqui está em latim, a Vulgata. E no apêndice dessa Vulgata, no último livro, você pode ver Epístola aos Laodicenses, não é? É uma epístola que só tem um capítulo e ela tem 18 versos, Foi achada essa epístola, diz que no século 17, 18, incluíram na Vulgata Latina, para que você veja que há realmente uma epístola aos Laodicenses. Alguns dizem que essa epístola foi forjada, baseada em Colossenses 4,16.
Se ela foi forjada ou não, não tem condição de saber isso. Na verdade, pessoal, estou mostrando para você que realmente existe uma epístola, ela pequena, de um capítulo. Paulo também, a epístola ao Filemão era pequena, e que não entrou na nossa Bíblia, mas contém na Vulgata Latina. Então, só para você ver que nem todas as epístolas de Paulo entraram no Novo Testamento. É possível que outras cartas ele tenha escrito que não entrou. Se 1 Tessalonicenses foi de fato a primeira carta de Paulo, então nós temos aqui uma preciosidade, não é? Independente se foi a primeira ou não, a carta aos Tessalonicenses tem o seu valor e foi incluída nas Escrituras. Como eu disse, dos 27 livros na ordem canônica, 1 Tessalonicenses seria o 13º. Em ordem de livros, nós chegaríamos na metade do Novo Testamento. Em ordem de conteúdos, não, porque o conteúdo do Novo Testamento, na sua maioria, em termos de capítulos, dos 260 capítulos, a maioria dos capítulos do Novo Testamento estão nos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos juntos possuem 89 capítulos dos 160. Quando você põe o livro de Atos, com mais 28 capítulos, nós agora temos 117 capítulos. A Epístola de Paulo, com mais 16 capítulos, já dá 133 capítulos. Então, em termos de capítulos, se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos e a Epístola de Paulo aos Romanos, você já leu metade do Novo Testamento, mais da metade, na verdade. Mas se você for em termos de livros, né, claro, o conteúdo maior dos livros está nos evangelhos, e depois nós vamos ter as cartas de Paulo. Tessalonicenses é uma carta pequena, não é? Tem 5 capítulos apenas e 89 versos. É ainda menor que a carta aos Colossenses. Apesar de Colossenses ter 4 capítulos, possui 95 versos. Tessalonicenses tem um capítulo a mais do que Colossenses, mas tem 6 versos a menos. Só tem 89 versos, não é? Porque no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses só tem 10 versos, é pequeno. Vamos falar um pouquinho de Tessalônica, dessa igreja que ficava na região da Macedônia, próximo à cidade de Filipos. Quando Paulo, na verdade, saiu de Filipos, Atos capítulo 16, a próxima cidade que ele foi, Atos 17, foi Tessalônica. Lá em Tessalônica, Paulo ficou pouco tempo, espaço 3 sábados, mas foi o suficiente para estabelecer a igreja. Vamos lá, Tessalônica. Tessalônica era uma cidade livre, capital da província romana da Macedônia, norte da Grécia, era um ponto florescente do mar Egeu, do outro lado da baía onde ficava o Monte Olimpo. Era servido pela Via Egnátia. Essa Via Egnátia cortava do ocidente ao oriente, uma rota comercial terrestre que ligava de Heráclio ao mar Adriático, ao Bizâncio, que é hoje Istambul. Atualmente, Tessalonique é uma cidade próspera e moderna, um centro governamental no norte da Grécia e é a cidade mais importante da Grécia depois de Atenas. Quanto à igreja, a igreja de Tessalônica foi fundada por volta do ano 50, na segunda viagem de Paulo, juntamente com Silas e Timóteo. Paulo deixou Timóteo ali em Filipos durante sua segunda viagem missionária, e você pode ler Atos 17, verso 1 a 9. Nesse relato, Paulo não ficou muito tempo em Tessalônica, pregou por 3 sábados consecutivos,
nas sinagogas e depois ficou um curto período na casa de Jason. Logo, os judeus provocaram um tumulto porque Paulo estava conseguindo converter algumas pessoas gentias interessadas até no judaísmo. Jason e outros cristãos foram arrastados perante os magistrados da cidade e soltos mediante pagamento de fiança. Por motivos de segurança, a jovem igreja pediu para os missionários partirem, mas a perseguição continuou, alimentada pelos judeus e outras pessoas. Aí Paulo escreve as cartas aos Tessalonicenses. De Tessalônica, Paulo e seus companheiros foram para Bereia. Depois, Paulo prosseguiu viagem sozinho para Atenas. Parece que Timóteo se juntou a ele em Atenas mais tarde. Isso a própria carta nos fala. Mas logo foi enviado de volta a Tessalônica para obter notícias. Paulo queria muito saber o que havia acontecido com um pequeno grupo de cristãos. Ele já estava em Corinto quando Timóteo retornou com boas notícias. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita então nesse momento. Ele reflete o alívio e a alegria dele como apóstolo ao responder perguntas que haviam surgido e repete seus questionamentos e ensinamentos sobre as questões às quais a igreja não tinha clareza. Paulo queria que a carta fosse a todos os cristãos, alguns dos quais não seriam capazes de ler pessoalmente. É possível que a carta de Paulo aos Tessalônicas foi circulada entre várias igrejas nas casas em que havia. A segunda epístola foi escrita alguns meses depois da primeira. Nela, Paulo reforça o ensino da primeira e esclarece algumas dúvidas, principalmente sobre o retorno de Cristo. Essas duas epístolas são as mais antigas cartas de Paulo que chegaram até nós, como possível exceção a carta aos Gálatas, conforme nós falamos. E são provavelmente os mais antigos textos do Novo Testamento. Elas foram escritas apenas 20 anos após a crucificação de Jesus. Muito bem, nós vamos meditar um pouquinho também no esboço da carta aos Tessalônicas. Como eu disse, tem 89 versos, 5 capítulos. Não é? Paulo começa com uma gratidão pessoal aos Tessalonicenses, coisa que ele faz em todas as suas cartas. Aí Paulo menciona o regozijo da fé dos Tessalonicenses. Ele fala de fé, amor e esperança dos Tessalonicenses. Comum Paulo menciona as três virtudes. Em Colossenses ele faz a mesma coisa. Depois ele fala da conversão genuína deles e o seu bom exemplo que os crentes em Tessalônica deram para os outros. No capítulo 2, ele fala do seu trabalho na vida dos Tessalonicenses. Ainda no capítulo 2, verso 1 a 12, recorda seus labores entre os Tessalonicenses. Depois recorda a aceitação que houve por parte dos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 13 a 16. Também mantém o seu interesse pelos Tessalonicenses. Paulo também menciona a oração para que Deus conceda a eles o progresso espiritual e sua conversão em santidade. Aí Paulo, depois no capítulo 4 e 5, passa a ficar prático. Como em todas as suas cartas, Paulo defende a pureza sexual, que vos abstenhais da prostituição, porque essa é a vontade de Deus. Paulo menciona isso em Tessalonicenses 5:3. Paulo também menciona que em Tessalonicenses sobre o amor fraternal, a respeito do trabalho honesto, a respeito da vinda de Cristo no final do capítulo 4. Essa vinda de Cristo que Paulo menciona seria o arrebatamento da igreja. É daí que vem a doutrina do arrebatamento. O mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, ao som de trombeta, e os que morrerem em Cristo
ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados para encontrar com ele nos ares. Enquanto que em 1 Tessalonicenses, Paulo menciona acerca da vinda de Cristo nos ares, no arrebatamento, em 2 Tessalonicenses, Paulo menciona da vinda de Cristo de forma visível para destruir o iníquo. Na 1 Tessalonicenses, nós temos o arrebatamento, que se dá antes da grande tribulação. Em 2 Tessalonicenses, nós temos a volta de Cristo, que vem para destruir o homem do pecado, o anticristo, seria depois da grande tribulação. Então, essa é a diferença entre primeira e segunda. Na primeira, o arrebatamento. Na segunda, a manifestação visível de Jesus Cristo. Mas as duas cartas tratam do advento da vinda de Cristo. Não é? Paulo menciona o estado dos mortos em Cristo, a preparação dos vivos em Cristo, estima os dirigentes espirituais, estima a vida cristã, também fala do discernimento espiritual. Paulo conclui a carta com oração por santificação e preservação dos tessalonicenses, suas petições finais e bênção. Quem é o autor da carta? Paulo. Tema da carta, o advento da volta de Cristo, ou o arrebatamento da igreja, não é, nos ares, para encontrar com o Senhor nos ares. A data em que foi escrita, cerca do ano 51. Vamos ver algumas considerações preliminares nessa carta. Ao escrever Paulo essa epístola, a situação da igreja de Tessalônica era quase a mesma da ocasião em que ele escreveu a primeira carta, não é? A Tessalônica, então, Paulo está mencionando a condição em que a igreja se encontrava ao escrever, não é? Então, Paulo, ele menciona esse propósito de 1 Tessalônica, o propósito que ele tinha em apresentar os irmãos a Cristo, né? O propósito nessa epístola de Tessalônica é animar os crentes perseguidos a permanecer firmes na fé. É possível que essa carta de Tessalônica ela tenha como objetivo consolar os irmãos acerca dos que estavam morrendo sem ter tido o conhecimento de Cristo Jesus, né? Então, esse é o propósito que Paulo escreve essa carta em 1 Tessalonicenses. Uma carta maravilhosa do apóstolo para a igreja de Tessalônica. Vamos ver um pouquinho mais dessa mensagem e propósito que Paulo escreveu, não é? Timóteo contou a Paulo que apesar dos cristãos de Tessalônica estarem sofrendo aflições, eles estavam firmes e apegados à fé. E embora estivesse com alguns equívocos doutrinários, estavam se esforçando pelo Senhor por amor e paciência, esperavam a volta de Cristo. Paulo então escreve para encorajar a igreja em sua fé, para lembrá-los que a vontade de Deus era a santificação deles e para corrigir equívocos quanto aos eventos dos últimos tempos. É nessa carta que nós vamos encontrar Paulo dizendo que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para o dia do Senhor. Paulo também, no ministério de Paulo, estava centrado em dois aspectos: a proclamação da palavra e o evangelho que vinha com poder. A igreja tessalônica tinha sido fundada em meio à perseguição e por causa disso Paulo teve que sair da cidade, mas a igreja manteve firme após a sua partida, o que é uma boa notícia. Paulo encorajou então os cristãos tessalonicenses a não deixarem abalar pelas aflições, porque os cristãos estavam destinados a sofrer.
Tudo isso nós vamos encontrar nessa primeira carta. O encorajamento, não é, a viver uma vida cristã abundante em meio a perseguições. Com isso, nós terminamos a introdução da carta aos Tessalonicenses. Quero encorajar a você a nos acompanhar aqui capítulo por capítulo dessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, o amor de Deus, nosso Pai, e a rica comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.